Shogo é um garoto nepo solitário que herda uma empresa bilionária após a morte do pai. Ao saber que precisa de uma esposa para assumir o negócio, ele se matricula numa nova escola e começa a paquerar todas as garotas. Tudo começa quando o pai rico de Shogo morre e lhe deixa a empresa bilionária. No funeral, Shogo está na sala de espera quando ouve uma garota lá fora, que diz ser sua meia-irmã. Shogo fica chocado, pois achava que não tinha irmãos. Para piorar, ela diz que quer se casar com ele. Shogo diz que não é Alabama e irmãos não podem casar, mas, ao tentar olhar para fora, a assistente de sua mãe, Siri, entra e o distrai. Shogo então olha, mas a garota que dizia ser sua irmã já se foi. Mais tarde ele encontra a mãe, que confirma que Shogo será o próximo dono da Associação Mikadano, mas com uma condição: ele precisa arrumar uma esposa. Como Shogo é um virgem solitário, a mãe o matriculou numa escola para que ele encontre alguém com mau gosto para homens. Para ajudar, ela lhe dá as chaves de um apartamento particular para levar garotas. Shogo diz que pode morar nos dormitórios, mas a mãe sabe que ele nunca arrumaria ninguém lá. Siri informa que suas coisas já foram para o apartamento novo e se oferece para levá-lo à escola, mas Shogo prefere ir sozinho. No caminho, ele se perde e passa por uma confeitaria, lembrando que é seu aniversário. Nisso, ele vê uma garota da geração Z sair da loja olhando o celular e quase ser atropelada. Shogo corre para ver se ela está bem e pega o celular, notando que nunca viram tão incomum. Pelo uniforme, ele percebe que ela é da mesma escola e pede para ela mostrar o caminho. Ela concorda e se apresenta como Kuno, o que ativa uma memória em Shogo, mas ele não consegue se lembrar. A caminho da escola, Kuno revela que compra bolos ali todos os dias e o convida para comer com ela num parque. Shogo gostaria de provar os bolos dela, mas aceita os que ela comprou. Após comer, ela limpa casualmente o creme do rosto dele, fazendo-o corar. Ela fica tímida e diz que parece que se conhecem há anos, e que o encontro foi obra do destino. Depois, Shogo conhece sua professora baixinha, Kotori, que o leva à nova turma. Lá, Shogo se apresenta à turma e vê que Kuno também está na mesma sala, então senta ao lado dela. Ele nota outra garota, Mia, ao seu lado. Mas, ao tentar falar com ela o ignora, então ele decide ficar longe. Após a aula, Shogo está tirando o lixo com Kuno, mas eles agem como um casal de dorama clichê, o que o faz corar. Vendo isso, Kuno se aproxima para provocá-lo e nota uma cicatriz na testa. Shogo revela que a teve num acidente quando criança, perdendo a maioria das memórias de infância. Ele pensa que a cicatriz vai assustar Kuno, mas ela o surpreende aproximando o rosto. A tensão aumenta, ela se inclina para beijá-lo, mas alguém o atinge na cabeça com uma lata de refrigerante. Era Miyabi perguntando o que faziam. Antes que Kuno possa responder, ela é chamada pelo conselho estudantil para uma reunião e sai, deixando Shogo com a louca. Miyabi exige saber por que ele estava a arriscar Kuno no primeiro dia, mas ele diz que Kuno é só uma amiga e olhava a cicatriz. Miyabi o desafia a provar beijando-a, mas ele manda ela parar de ser vulgar e ela vai embora irritada. À noite, em seu apartamento, Shogo recebe uma entrega, um bolo de aniversário da loja onde conheceu Kuno. Outra caixa contém um boneco de seu super-herói favorito e uma foto de uma garota o beijando. Ao ver, sua cabeça dói, e ele recebe uma ligação de uma garota que diz ser sua meia-irmã. Ela diz ser a garota da foto, então Shogo exige respostas. Contudo, ela só diz que está na mesma escola que ele antes de desligar, deixando-o frustrado. Enquanto isso, Kuno está no banho. Lembrando como Shogo olhava para seus seios, ela deseja que ele afunde o rosto neles, mas se envergonha por ter esses pensamentos por alguém que acabou de conhecer. No dia seguinte, Shogo não para de pensar na irmã e fica paranoico, achando que ela o observa. Ele vê uma garota espionando, a segue até o telhado e pergunta quem ela é. Ela o chama de irmão mais velho, deixando-o em choque. Ele pergunta se ela é sua irmã, e ela diz que sim, acrescentando que se ele quiser conhecer mais irmãs, deve visitar o café delas. Ela então lhe entrega um pôster do café, e ele finalmente percebe que ela é só uma idiota. Ele então pergunta por que ela estava espionando ele, e ela responde que só estava procurando potenciais clientes. No fim de semana, Shogo está de boas quando um homem suspeito coloca uma faca em suas costas e o empurra para um beco escuro. Lá, ele se apresenta como Sr. X, um agente de uma associação secreta que protege os membros do grupo Mikadono. Ele pergunta o que essa associação tem a ver com ele, então X vai direto ao ponto e diz que é sobre a filha ilegítima de seu pai. Shogo fica chocado ao ouvir isso, e sua reação confirma para X que ele já sabe de algo. Ele diz a X que recebeu uma ligação de uma garota que diz ser sua irmã, e que ela queria se casar com ele. X diz que se ele acidentalmente se casar com a irmã, poderá se ferrar, e sua reputação será tão arruinada que isso destruirá o grupo Mikadono.
No entanto, Shogo está mais preocupado com a irmã, pois isso também a afetará e ele não quer machucá-la. Ele sugere perguntar à mãe sobre isso, mas X revela que já fez isso e que sua mãe não sabe quem é essa garota, apenas que ela existe. Ela então pergunta se ele se aproximou recentemente de alguma garota, avisando que a irmã pode tentar conquistá-lo. No dia seguinte, Shogo ainda está pensando nisso quando Kono o vê e corre até ele. Enquanto caminham juntos, ela fala sobre uma festa de dança de gala na escola, perguntando se ele gostaria de dançar com ela. Shogo aceita, mas então Miyabi intervém e diz para eles pararem de flertar ou vão se atrasar para a aula. Mais tarde, a professora Kotori apresenta Eikusu, um novo aluno na classe, e todos imediatamente se encantam com seu charme. Eikusu então se aproxima de uma garota que senta na frente de Shogo e a levanta para tomar seu lugar. Mais tarde, Eikusu encontra Shogo no telhado e revela que é o Sr. X, mas Shogo já sabe disso e quer saber o que ele está fazendo ali. Eikusu revela que, como sua irmã está escondendo sua identidade e tentando se aproximar dele, ele está ali para garantir que Shogo não acabe violando sua própria irmã. Ele até sugere fazer um teste de DNA em todas as garotas que estão perto dele, mas Shogo acha que não será tão fácil coletar amostras. Eikusu diz que tudo que eles precisam fazer é extrair a saliva delas. Mas mesmo assim, Shogo acha que sua irmã não vai cair em truques. Então, Eikusu sugere simplesmente contar às garotas sobre o teste, e se não forem suas irmãs, elas concordarão. Shogo acredita que as garotas vão pensar que ele é um esquisito se pedir para elas cuspirem nele. Então Eikusu lhe dá uma droga que fará qualquer um babar como um cachorro. Shogo recusa essa ideia, mas nesse momento, algumas garotas aparecem no telhado e começam a shipar eles. Então Shogo convida Eikusu para seu apartamento para que possam planejar. No entanto, Eikusu entrelaça o braço com Shogo ao sair, e todos pensam que Shogo é gay. Ao chegar ao apartamento, Eikusu pede para usar o chuveiro e diz a Shogo não entrar. No entanto, Shogo percebe de repente que esqueceu de colocar a toalha dentro e vai ao banheiro, só que Eikusu sai ao mesmo tempo. Shogo dá uma boa olhada em seu corpo e percebe que é uma garota. Mais tarde, Eikusu relaxa na cama, descontraída, lendo notícias como se não fosse nada. Enquanto isso, Shogo luta para manter o controle, enquanto pensa em como a associação só contrata homens e Eikusu falsificou a identidade para se juntar. Além disso, Eikusu precisa ficar sem fazer nada por horas todo dia, então ela se torna uma com o ar, o que esconde seu cheiro. Não suportando isso, Eikusu sai para a festa de dança e espera do lado de fora por Kono. Pouco depois, ela chega em sua limusine parecendo uma garota linda e logo rouba seu coração. Mais tarde eles entram e as luzes se apagam de repente, antes de a presidente do conselho estudantil, Mana, aparecer no palco com luzes piscando e começar a dançar como uma vagabunda. Então as luzes voltam e a vice-presidente Rinka diz a Mana para mostrar um pouco de etiqueta. Enquanto ela está ocupada reprimindo Mana, Kono explica a Shogo que Rinka é de descendência nobre, e ela se tornou vice-presidente no mesmo ano que entrou na academia, o que é bastante impressionante. Rinka então se desculpa com todos e pede para continuarem o baile. Assim, Shogo convida Kono para dançar com ele. Ela timidamente diz que não é tão boa nisso, mas Shogo diz que está tudo bem e a leva para dançar. Logo, todos param para assistir aos dois dançando e os aplaudem. Mana chega também e pede para Kono dançar com ela. Então Rinka vai até Shogo e pede para dançar com ela. Shogo hesita, mas quando Rinka insiste, ele aceita e eles fazem uma apresentação incrível. Vendo como Shogo é bom, Rinka tenta se superar dançando mais rápido, mas escorrega, e Shogo a pega disfarçando como se fosse um movimento deles. Assim que param, Mana pula nas costas de Shogo empolgada, fazendo-o cair em cima de Rinka e pegar em suas partes. Apesar de ser um acidente, Rinka dá um tapa em seu rosto. Ele sai e vê Miyabi sozinha perto da fonte. Ele se aproxima, sabendo que ela se sente excluída por ninguém dançar com ela, mas Mia faz desdém e pede para ele ir embora, já que odeia dançar. Apesar disso, Shogo a convida para dançar, mas ela hesita achando que as pessoas vão rir dela. Para deixá-la à vontade, ele sugere que dancem do lado de fora e se ajoelha para convidá-la formalmente. Agora corada, Miyabi aceita dançar com ele enquanto Kono procura por Shogo pelos corredores. Depois que a música termina, Miyabi se recua rapidamente, mas seu vestido se descompõe e suas partes ficam expostas para os olhos virgens de Shogo. Ela o abraça rapidamente para evitar que ele olhe e mesmo depois de ele prometer fechar os olhos, ela não o solta. Nesse momento, Kono chega e ajuda Mia a arrumar seu vestido, fugindo sem dizer uma palavra, deixando-o preocupado. Depois de voltar para seu apartamento, ele recebe outra ligação da irmã secreta, que diz que também esteve na festa, fazendo-o pensar se ela é uma das garotas com quem dançou. Enquanto isso, Miyabi está no banho, lamentando seus seios pequenos. Ela se pergunta se Shogo gosta deles grandes, mas se convence de que ele a amaria mesmo que ela fosse tão plana quanto uma prancha.
Na prateleira dela, há uma figura de ação da mesma coleção que a que Shogo recebeu outro dia. Na manhã seguinte, Shogo está dormindo em seu apartamento quando Ikusu o acorda mostrando sua pele suave. Ela explica que esteve em uma missão a noite toda e precisava tomar banho, então veio até seu lugar por razões de enredo. Shogo se pergunta como ela entrou, e ela diz que simplesmente destrancou a porta com um grampo de cabelo. Então ela revela que tem um plano para resolver o problema da irmã de Shogo, que é ele se casar com ela. Os ouvidos virgens de Shogo não conseguem acreditar no que ela disse, e ela o deixa em choque ao sugerir que façam bebês nepo também. Ru pergunta se ela sabe o que está dizendo, e ela responde que tudo o que precisa fazer é abraçá-lo na cama. E Deus enviará bebês pelo correio. Como ela perdeu a aula de biologia, Shogo lhe entrega um livro sobre como fazer o serviço, esperando que isso a faça raciocinar. No entanto, ela não se abala e sugere que pratiquem agora mesmo para não falharem depois de casados. Antes que Shogo possa responder, ela o imobiliza na cama, bem na hora que Miyabi e Kono entram. Ikusu ainda piora as coisas ao dizer exatamente o que está fazendo, e as garotas ficam chocadas porque ainda acreditam que Ikusu é um homem. À noite, depois de sair do banho, ele recebe outra ligação da irmã secreta que tenta provocá-lo dizendo que está no banho. Ela até oferece para ele beijar seu bichinho, mas quando ele recusa, ela zomba dele dizendo que ele gosta de homens. Shogo rapidamente se defende dizendo que gosta de mulheres antes de pedir para que ela pare de brincar e se revele. A garota concorda em contar quem é se ele disser que a ama 10 vezes, e Shogo acaba aceitando relutantemente. No entanto, ela o prega uma peça e encerra a ligação logo em seguida, deixando-o frustrado. No dia seguinte, ele acorda e encontra Kueno ao seu lado, e ela o chama de irmão mais velho, fazendo-o pular da cama. B também está ali e o repreende por ter dormido até tarde, e Shogo fica confuso porque não se lembra de tê-las convidado. É quando Kono revela que elas vieram curar seu lado afeminado agindo como suas irmãs, e quando ele pergunta por quê, elas mostram o mesmo cartaz do café de irmãs que encontraram em sua mesa. Isso as faz pensar que ele está desesperado para ter uma irmã mais nova. Então Kadano começa oferecendo ajuda para ele se vestir. Enquanto Shogo se animava, ela explica que é normal os irmãos se ajudarem a trocar de roupa, mas Miyabi interrompe dizendo que nenhum irmão faz isso. Ela adiciona que Shogo só vai gostar de garotas se as cenas forem mais realistas, o que para ele significa roubar a roupa íntima do irmão. Ela então diz que dormiu usando isso e que deixou seu docinho molhadinho, mas Shogo já está cansado dessa palhaçada e os expulsa do apartamento. Na escola, durante o almoço, as garotas começam a incomodá-lo de novo, atuando como suas irmãs grudentas. E quando ele pede ajuda a Ekusu, Ekusu acha a situação engraçada e se recusa a intervir. As garotas então o levam até o café onde lhe dão uma refeição bem estranha e o observam comer como se fossem loucas. À noite ele percebe que elas o alimentaram com coisas que vão aumentar seu desejo de esmagar as bochechas. Enquanto ele tenta controlar seus instintos, Miyabi e Kono começam a fazer sons felizes no banho, tornando tudo ainda mais difícil para ele. Então elas se aconchegam com ele na cama, dizendo que é normal irmãos dormirem juntos, e Shogo chega ao seu limite. O que o impede é que uma delas poderia ser sua irmã de verdade. Mas se ele receber uma ligação dela, então essas duas estão livres. Quando as meninas o veem suando, decidem tirar os camisões e dormir abraçadas com ele. Mas Shogo fica acordado a noite toda, esperando receber a ligação. No dia seguinte, um Shogo cansado corre pelos corredores para evitá-las e acaba se escondendo na sala do Grêmio Estudantil, onde encontra Mana e Rinka. Enquanto isso, Miyabi culpa Kono por perder Shogo de vista. E quando pergunta como é culpa dela, Miyabi diz que é porque o bolo dela os atrasou. Koeno diz que não é tão grande assim. Então Miyabi a acusa de agir com modéstia, quando na verdade ela é uma esquisita. Ouvindo isso, Koeno decide que já teve o bastante das tolices de Miyabi e resolve procurar Shogo sozinha. Miyabi concorda que devem se separar, mas diz que quem o encontrar primeiro deve avisar a outra em vez de roubar. Enquanto isso, Shogo explica a situação para Rinka, e ela sugere que ele os rejeite para acabar com isso. Shogo diz que não pode fazer isso porque realmente gosta delas, mas existe uma razão especial para não se envolver com elas. Ele acrescenta que a cada dia fica mais próximo delas, mas não sabe como agir. Então Mana sugere que ele as coloque na friendzone, porque gostar de alguém não significa que você precisa ser amante. Ela também diz que se alguém estivesse fugindo delas, ela ficaria triste. Assim, Shogo decide procurar por elas e consertar as coisas. Ele encontra Miyabi primeiro, que está chateada porque ele fugiu e diz que precisa fazer compras. Shogo a acompanha e descobre que ela está comprando um maiô para uma competição, o que lhe lembra que ela está no clube de natação. Depois eles têm que correr para casa porque está chovendo, e Shogo fica nervoso imaginando-a de maiô. Justo então, um caminhão em alta velocidade quase os atropela, e Shogo instintivamente abraça Miyabi para protegê-la, fazendo-a corar. Ela então o arrasta para o dormitório feminino para retribuir secando seu uniforme. Mas quando ele começa a resistir, ela o empurra para o banho e diz para ele encher a banheira.
Quando Shogo olha dentro, encontra uma figura de ação do mesmo desenho que amava na infância, e fica desconfiada de que ela foi quem lhe enviou o bolo de aniversário. Nesse momento, Miyabe chega vestindo seu maiô e pergunta se está bonita, mas Shogo está tão chocado que não consegue falar. Vendo isso, Miyabe fica nervosa, então ele se aproxima dela e pergunta com quem ela quer se casar. Agora corando, Miyabe admite que sempre foi ele, e isso confirma na cabeça dele que ela é sua irmã. Ela pergunta se ele a ama também, mas Shogo diz que não pode porque ela é sua irmã, o que tira o sorriso do rosto dela. Ela pede para ele deixá-la em paz. Mas quando Shogo tenta consolá-la, ele vê lágrimas em seus olhos e decide que é melhor ir para casa. Assim que chega em casa, ele deita na cama pensando em Miyabe quando seu telefone começa a tocar. Ele atende e ouve Ikuzu usando um modificador de voz para provocar, mas Shogo rapidamente percebe que é ela porque tem bom senso. Ele também sabe que sua irmã usa um modificador de voz, e que o celular dela deve ser à prova d'água porque ela o chamou do banho. Isso dá a Ikusu muitas informações valiosas, então ela decide procurar um celular semelhante e encerra a chamada. No dia seguinte na escola, Shogo liga para Miyabi, mas ela sai correndo ao ouvir sua voz. Nesse momento, Kano o cumprimenta e pergunta se ele está bem, mas ele diz que sim e se afasta. Na aula, a professora Kotori conta à turma que comprou um carro novo, mas um aluno chamado Tanaka diz que ela deveria contratá-lo para dar-lhe carona nas costas, levando um soco no rosto. Isso faz todos rirem, mas Shogo percebe que Miyabi ainda está triste por causa do que aconteceu na noite passada. Kawanoi também nota e pergunta mais tarde se algo aconteceu entre eles, mas Shogo finge que não sabe de nada. Kawano suplica que ele conte a verdade porque ela está preocupada em Miyabi voltar a ser a antiga, que não tinha amigos e não falava com ninguém. Ao ouvir isso, Shogo concorda em contar a verdade, mas pede que ela prometa que não contará a ninguém. Depois que ele lhe diz que Miyabi é sua irmã secreta, Kuno fica ali parada como se tivesse visto um fantasma. Mais tarde na aula, Miyabi acidentalmente olha para Shogo, mas logo desvia o olhar, enquanto Shogo percebe que Kono está faltando. Após a aula, enquanto leva o lixo para fora sozinho, recebe uma ligação da irmã, que simplesmente diz adeus e desliga. Enquanto se perguntava o que significava, recebe uma ligação de Ikusu, que diz que finalmente achou o telefone que a irmã dele está usando. Esse telefone tem um trocador de voz de alta qualidade e é à prova d'água, mas foi desligado por questões de segurança. Todos os telefones distribuídos foram recolhidos, mas alguém não deve ter devolvido o seu. Ikusu então manda uma foto do telefone, e ele se lembra imediatamente de tê-lo visto no dia em que conheceu Kono pela primeira vez. Isso significa que é Kono quem é a culpada e não Miyabe, então enquanto corre para procurá-la, esbarra em Mana e Rinka, que o repreendem por correr nos corredores. Ignorando suas reclamações, ele pede ajuda para encontrá-la, e elas concordam em ajudá-lo. Depois que saem, ele encontra Sagura, a garota do café das irmãs, mas a ignora e desce. Lá, vê Miyabi e pede a ela que o ajude a encontrar Koano. Depois disso, ele sai correndo à sua procura, pensando que a ligação de despedida significava que nunca mais veria Kuno. Nesse momento, ele percebe que ouviu um sino tocar durante a chamada, e esse sino só é encontrado no parque perto da escola. Imediatamente, ele vai até lá e a encontra triste, e Kono finalmente percebe que seu segredo foi revelado. Ela então usa o mesmo telefone para ligar para Shogo, pedindo desculpas por incomodá-lo com aquelas chamadas estranhas. Ela então rompe em lágrimas e, após se acalmar, menciona a foto que enviou a ele no seu aniversário. Ela revela que foi o pai dele quem tirou aquela foto, acrescentando que seus pais eram amigos e sempre que se encontravam, ela e Shogo brincavam juntos. No dia em que a foto foi tirada, Shogo e Kono estavam brincando como de costume, mas na volta ela quase foi atropelada por um carro até que Shogo a empurrou para o lado e tomou o impacto. Apesar de ter machucado a cabeça, ele ficou feliz por ter a protegido como seu herói favorito. E desde aquele dia, Kuno começou a vê-lo como seu herói. No entanto, os pais dele se distanciaram, o que levou ao fim da amizade entre Shogo e Kuno. Anos depois, Kuno viu seu formulário de inscrição no escritório do professor e, reconhecendo seu nome e rosto, anotou seu número e endereço. Ela então lhe enviou o bolo, a foto e o boneco para ajudá-lo a lembrar do passado. Mas Shogo ainda não entende como ela conseguiu este telefone. Ela então revela que o pai dela foi o principal desenvolvedor desse telefone, e a voz que usou pertence a um personagem do programa favorito dele. Ela então revela que foi tudo uma brincadeira, mas nunca esperou que ele estivesse procurando por sua irmã de verdade. Ela também se sente mal porque acha que Miyabi é sua irmã de verdade e que fez algo errado com ela. E é por isso que ficou tão chocada ao saber a verdade. É também por isso que fez aquela ligação de despedida, pois queria acabar com a brincadeira. Mas Shogo diz que poderia ter contado tudo diretamente a ela, e que não a julgaria. Ao ouvir isso, ele se apaixona por ela.
E justamente quando eles estão prestes a se beijar, Miyabi aparece para estragar o momento. Ela os repreende por agir pelas costas dela, mas Kawino pede a ela que os escute primeiro. Depois de ouvir tudo, ela finalmente percebe que Shogo a rejeitou, pensando que ela é sua irmã de verdade, quando na verdade não é. Isso significa que ele pode se casar com ela sem problema, mas quando Shogo lhe pede para parar com isso, ela diz que costumavam fingir que estavam casados quando eram mais novos. Ela então lembra de que é sua amiga de infância, deixando o bro chocado. Quando ele estava no hospital se recuperando do acidente, o pai de Miyabi também estava lá. E foi assim que ele e Miyabi se tornaram amigos. Enquanto passavam mais tempo juntos, Miyabi se apaixonou por ele. Mas o pai dele se recuperou e não precisou mais ir ao hospital, e foi assim que ela parou de ver Shogo. Ela chorava todos os dias na esperança de vê-lo novamente, mas quando o viu na aula, ficou triste por ele não se lembrar dela. No entanto, quando ele lhe perguntou sobre casamento, ela achou que ele tinha se lembrado de tudo e por isso disse que sempre foi ele. Ela então revela que quer se casar com ele de verdade, mas Kono diz que também quer tê-lo como marido. Isso leva a uma briga entre as duas, e elas decidem resolver com uma luta justa. À noite, a cabeça de Bro está sobrecarregada ao descobrir que suas duas interessadas amorosas são suas amigas de infância, mas isso o faz se perguntar quem era aquela garota no funeral. Quando pergunta às meninas, Koino diz que não foi ao funeral porque teve a prova de entrada, e Miyabi nem sabia que havia um funeral. Isso significa que a irmã dele ainda está por aí, e ele deve continuar a busca. No dia seguinte, Shogo acorda com os Wagamamas de Koino aparecendo de sua blusa. Mas antes que ele consiga processar, Miyabi o cumprimenta só de avental. Enquanto se pergunta se está sonhando, as duas começam a provocá-lo, fazendo o cara gritar. Alguns dias se passam e Shogo acorda com o telefone tocando. Ao atender, uma garota fala e afirma ser sua irmã, deixando-o chocado. Ela lembra que é a mesma garota com quem ele falou no funeral do pai, e está preocupada com ele, por isso o acordou. Shogo diz que ainda são 6 da manhã, mas ela cita os diretores dizendo que quem madruga faz tudo melhor e revela que estuda na mesma escola que ele. Ela até aconselha ele a parar de ficar acordado à noite e dormir cedo, e Shogo fica chocado, se perguntando como ela sabe da vida pessoal dele. Ela ainda diz para ele guardar um pouco daquela esperma até se casarem, mas Shogo diz firmemente que jamais se casaria com ela. A garota diz casualmente que estão destinados a se casar antes de desligar, deixando-o ansioso. Depois disso, Shogo está saindo para a escola quando encontra Kono na porta. Ela diz que acordou mais cedo e pergunta se ele gostaria de ir para a escola com ela, só para notar que ele parece distante. Ela pergunta se ele ficou acordado a noite toda fazendo crimes de ódio contra seu PP e ele se lembra da irmã dizendo a mesma coisa. Shogo tenta desconversar, mas Kono continua insistindo para que ele diga o que está errado, porque até os olhos dele parecem estranhos. Shogo diz que vai acordar de verdade quando chegarem à escola, mas Kono não quer esperar e o beija na bochecha. Isso não só o acorda, mas também faz o dragão nas calças despertar. Shogo pergunta chocado o que ela está fazendo, e ela diz que está apenas cumprindo suas funções de representante de classe. Mais tarde na aula, Shogo se pergunta se as funções dela incluem um serviço extra. Ele até imagina um momento em que finalmente cederão, mas está tão assustado com a possibilidade de Kono ser sua irmã que grita na vida real e perde toda a sua confiança. Depois, informa a Yaekuso que recebeu uma ligação da irmã. Yaekuso acredita que deve ser Koino de novo. No entanto, Shogo tem certeza de que não é ela desta vez. Mas Yaekuso não conhece ninguém que tenha o mesmo telefone. Shogo acha que seria uma tolice Kono tentar o mesmo truque 2 vezes e Yaekuso concorda. Mas ela não sabe como alguém pode replicar aquela voz sem o mesmo telefone. Shogo pensa que é simples, e que sua irmã é uma daquelas pessoas que pegou aquele telefone e nunca devolveu. Então ele se pergunta quem lhe deu a ideia de usar um modificador de voz. E Kusu lembra que contou aos membros do conselho estudantil sobre todo o incidente, o que significa que um deles é o culpado. Ikuzo diz que há uma leve chance de alguém estar ouvindo do lado de fora, mas nesse momento uma garota aparece procurando por ele. Ela o leva para o clube de jornalismo onde ele conhece a estranha presidente Araya, que o assusta com sua personalidade peculiar. Ela então mostra algumas fotos que tirou dele, dizendo que como o único herdeiro do grupo Mikadano, ele é muito importante na escola. E então pede uma entrevista com grande entusiasmo, mas Shogo recusa e sai. Nos dias seguintes, ele continua acordando cedo por causa da ligação da irmã e começa a parecer mais abatido a cada dia. Em um desses dias, Miyabi aparece em sua casa para checar como ele está, porque até alguém tão burra quanto ela percebe que ele está distante.
No fim de semana, Shogo aparece na aula de natação da Miyabi porque ela o convidou para sair depois. Quando acaba, ela o leva ao café da irmã da Sagura, onde são recebidos pela Kurumi, a garçonete. Ela entra tão a fundo no papel que acaba com as ordens, mas a comida é tão ruim quanto você imagina. De repente, Sagura aparece e explica que o tema de hoje é a irmã mais nova, o que dá pesadelos a Shogo sobre seu próprio dilema. No dia seguinte, ele recebe uma ligação da irmã e, sem dormir, vai para a sala de materiais tirar um cochilo. Lá, vê a Sagura vestida de garota gato e decide que já basta. Sagura implora para ele voltar, e quando estão dentro, ela conta que foi abandonada ao nascer, então seu nome e data de nascimento foram dados pelo orfanato. Como sempre foi boa em matemática, foi adotada por um professor universitário cuja esposa tinha um café. Eventualmente ela faleceu, e os professores venderam o café e foram embora. Anos depois, Sagura o ajudou a publicar um trabalho e ganhou algum dinheiro com isso. Então ela usou para comprar o café e honrar a mãe adotiva. Ela olha ao redor para mostrar o trabalho que publicou, mas alguns livros caem e revelam o mesmo celular que a Kono usa. Shogo fica chocado e imediatamente encontra a Ikusu para contar, mas Ikusu diz que Sagura é mais velha que ele, enquanto a irmã dele é mais nova. No entanto, Shogo diz que Sagura foi adotada, então a verdadeira data de nascimento dela é desconhecida, e ela muito bem pode ser sua irmã. De repente, Ikusu percebe alguém na porta, e é a mesma menina do clube do jornal que informa que Sagura está fechando o café e deixando a cidade, deixando Shogo em choque. Imediatamente, ele vai para a sala de materiais e pergunta a Sagura por que ela está fechando a loja, e ela diz que é porque fez uma promessa ao pai dele. Acontece que o cara quer que ele se concentre em ser pesquisador, e só deixou ela administrar a loja se tiver lucro. No entanto, a loja deles está falindo miseravelmente e Shogo sabe que é porque o cardápio é pior que os restaurantes do Kitchen Nightmares. Então ele se oferece para ajudar. À noite, Sagura está lisonjeada com a oferta de ajuda de Shogo, mas tem certeza de que nem o Gordon Ramsay pode salvar o café dela. No dia seguinte na escola, a Miyabi encontra Shogo desenhando algo, e ele diz que é um esboço para um anúncio. Ele termina e vai para a sala do clube de mangá, onde pede ao Tanaka para desenhar uma waifu fofa para o anúncio. Depois disso, ele vai até o clube do jornal e concorda em deixar a Arya entrevistá-lo se ela imprimir o anúncio para o café das irmãs. Arya aceita o acordo, então ele volta para a aula e pergunta a Miyabi se há alguma maneira de melhorar os panfletos. De repente, a Kuno chega com a Sagura vestida de gato e o soldadinho do Shogo começa a se exibir nas calças, porque ela está incrivelmente fofa. Ao ver isso, a Miyabi fica com ciúmes e briga com a Kuno. Mas enquanto Kuno se defende, seu rabo se move e expõe seus bolinhos de arroz para o Shogo. Agora envergonhada, ela pergunta se Shogo viu algo, mas ele diz que nasceu cego. Ela então pergunta a Sagura por que o rabo age sozinho, e Sagura diz que tem uma função especial que faz ele reagir com base nas emoções do usuário. Depois disso, a Miyabi vai para a natação, mas antes Shogo deseja boa sorte na competição. No dia seguinte, eles pedem ajuda a Rinka na cozinha, e depois que ela prepara um omuros, a Mana come tudo antes que alguém possa experimentar. Vendo que ficou bom, Sagura decide colocar no cardápio como um dos pratos especiais, deixando Rinka lisonjeada, pois não achava que era tão boa. Mais tarde, Shogo ajuda a Kuno a se sentir confortável no vestido de empregada, mas ela é tão desajeitada que não consegue andar direito e cai direto nos braços de Shogo. Enquanto a segura, o cookie da Kono fica molhado e suas orelhas de gato começam a guigir, então Shogo agarra para controlar. Mas isso só piora a situação, e a Kono acaba atingindo o auge da felicidade. No dia seguinte, Shogo distribui panfletos do café das irmãs e algumas garotas se aproximam e começam a chamá-lo de Mano. Quando ele pergunta o porquê, elas dizem que ele é bastante popular como irmão entre as turmas mais novas. De repente, uma menina de cabelo vermelho aparece, e ele a reconhece como Kurumi, a garçonete do café das irmãs, que o incentiva a trabalhar duro para reviver o café. Mais tarde naquele dia, os alunos da escola lotam o lugar, e até a Mana e a Rinka vão conferir. Kono os recebe na porta, e Sagura coloca elas em roupas de empregada também para ajudar. Quando a Miyabi chega, ela não consegue conter o riso, o que irrita a Rinka, fazendo a cauda dela se levantar. Shogo decide atendê-la, mas as garotas o cercam e pedem para tirar fotos com ela. Justo então, a Ikusu também aparece. Então a Sagara a coloca em um uniforme de garçonete, fazendo todas as garotas gritarem. Depois de uma semana agitada, Shogo pergunta a Sagara sobre a loja, e ela diz que estão indo bem em relação aos clientes, o que significa que poderão mantê-la aberta. Shogo fica muito feliz que seu esforço valeu a pena, mas Sagara de repente pede que ele se case com ela, deixando-o chocado. Ela explica que, como é uma gênia em números e ele um gênio nos negócios, seus filhos fariam Elon Musk parecer um novato.
Ela está tão ansiosa que nem quer esperar até o casamento e oferece seu cartão de amizade na hora, fazendo Shogo refletir sobre suas opções. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Ekusu, que diz ter esquecido seu boné na loja e quer de volta, evitando manter sua castidade intacta. Quando ele sai, vê que Ekusu já tinha seu boné e só queria conversar em particular. Ela revela que pesquisou mais sobre aquele telefone e descobriu que o artigo de pesquisa por trás dele foi escrito por Sagura. No dia seguinte, Shogo acorda às 6 da manhã, chocado por seu telefone não ter tocado. Ao ir para a varanda, percebe que sua janela se alinha com a do depósito de materiais da escola. Suspeitando de algo, ele chega cedo na escola e confronta Sagura, perguntando se é ela quem o chama todas as manhãs às 6. Sagura confirma e diz que foi ela quem falou com ele no velório de seu pai. Shogo pergunta como estava o tempo naquele dia, e ela diz que estava bem ensolarado. No entanto, Shogo sabe que ela está mentindo, pois estava nevando naquele dia, e isso confirma que, embora seja ela quem o acorda todas as manhãs, não é a garota com quem ele falou no funeral. Na verdade, tudo isso fazia parte do plano dela para privá-lo de sono e depois fazê-lo dormir no depósito de materiais, para que ela pudesse cuidar dele. Ela até plantou aquele telefone no quarto para fazê-lo achar que ela era sua verdadeira irmã, e Shogo já sabe que tudo isso foi para impedi-lo de procurar sua irmã de verdade. Sagura admite isso, revelando que conheceu a irmã de Shogo no café quando era mais nova e se tornou melhor amiga dela. Shogo implora para que ela revele a identidade de sua irmã, mas Sagura diz que não pode fazer isso porque poderia colocar a vida dela em perigo. Shogo promete aceitá-la na família e protegê-la, mas ela pede que ele primeiro prove que é capaz disso. Concordando com seus termos, Shogo encontra Ikusu e conta toda a situação, e Ikusu fica impressionada por ele não ter forçado a Sagura. Enquanto isso, Sagura reflete sobre a conversa com Shogo, especialmente quando ele pediu que ela continuasse sendo amiga de sua irmã para que ela não se sentisse sozinha. Com isso, conclui que ele pode ser um cara estranho, mas parece ser um bom irmão mais velho. Alguns dias depois, a manhã de Shogo começa com Kono e Miyabe competindo para provar sua salsicha, deixando-o em apuros. Na aula, as duas garotas lançam olhares provocativos para ele, e durante o almoço, obrigam-no a comer das mãos delas. Depois da escola, elas vão para casa com ele, e Kono pede a Miyabe para dar um tempo a Shogo. Miyabe se recusa, dizendo que Kono tem Shogo muito mais do que ela, e Kono admite que também gostaria de segurá-lo, deixando o rapaz vermelho. Seus problemas aumentam quando ele volta para casa e encontra Ekusu relaxando na sua cama com suas pernocas de fora, mas ele ignora e compartilha que Kono e Miyabe estão tentando atraí-lo. Ekusu sugere que ele corte as duas e escolha uma para ser mãe primeiro, mas Shogo ainda sente que vai acabar com sua irmã. Ikusu o lembra que tanto Miyabe quanto Kono são suas amigas de infância, mas ele ainda não pode ter certeza, pois sua memória da infância é vaga. Ikusu sugere que façam um teste de DNA e Shogo concorda, mas ela o avisa que se essa notícia vazar pode ser ruim para sua reputação. Para resolver isso, eles decidem envolver um intermediário de confiança e Shogo liga para a assistente de sua mãe, Seri, para a job. No dia seguinte, ele recebe um kit que pode extrair DNA através de saliva, sangue ou urina, mas ele escolhe a opção de saliva. Ele então encontra Miyabe e Kono no telhado da escola e explica a situação, e Kono concorda em fazer o teste. Contudo, quando Shugo diz que precisará coletar uma amostra da mucosa dela, ela fica tímida e pede que ele seja gentil. Ela então começa a tirar sua armadura de trama, mas Shugo diz para ela parar de ser ousada, pois consegue facilmente coletar a amostra da boca dela. Depois de ficar envergonhada, ela o deixa pegar a amostra. E quando Shogo se vira para Miyabe, ela se recusa porque acha que ele está fazendo isso por motivos inadequados. Mesmo que não seja o caso, Shugo conta a ela sobre os outros dois métodos, mas ela fica ainda mais chateada e sai correndo. Shogo vai atrás dela para se explicar, mas ela o chama de pervertido na frente de toda a escola, deixando-o extremamente ansioso. Nesse instante, Rinka aparece e o manda parar de causar confusão, pois os membros da diretoria da escola estão visitando e estão interessados nele. Ela lhe diz firmemente para não fazer papel de tolo, e logo depois todo o conselho chega na sala de aula. A senhorita Kotori fica nervosa e preenche todo o quadro com coisas que virão nas provas intermediárias, mas Tanaka lembra que as provas já terminaram, deixando-a envergonhada. Depois, Shugo está almoçando com as garotas quando Mana entra correndo como um ninja da folha oculta e o arrasta porque a diretoria quer se encontrar com ele. Logo, ele se encontra cara a cara com a diretoria, onde nota que há uma garota fofa da sua idade. A chefe pergunta se ele está pronto para liderar o grupo Mikadano como único herdeiro de seu pai, e Shogo diz que fará o seu melhor. Nesse momento, alguém começa a falar pelo microfone, chamando Shogo de irmão e até ameaça expor seus segredos sujos se continuar procurando por ele, deixando todos com muitas perguntas. Após a reunião, Shogo encontra Ikusu e conta que Sagura perdeu o celular, então alguém o roubou e usou para fazer a transmissão. Shogo está preocupado, pois pode ser qualquer um, mas Ikusu aponta que só o círculo íntimo dele sabe sobre o modulador de voz, ou seja, um deles é o culpado.
No dia seguinte, Rinka diz que os membros do conselho acharam que a transmissão foi uma pegadinha, mas estão furiosos e exigiram uma política moral mais rigorosa. Shogo é selecionado para fazer cumprir as novas regras. Mas quando ele pergunta o porquê, dizem que é porque ele já tem muita influência sobre os calouros. Sem outra escolha, Shogo concorda em ser o oficial de moralidade, então lhe dão uma abraçadeira. Rinka então o apresenta a Shiga, a escritora de registros do conselho que trabalhará com eles. Mais tarde, em casa, Ikusu lhe diz que, durante a transmissão, Koinoe e Miyabi estavam no pátio. Sagura e Kurume estavam fazendo a fusão de Dragon Ball. Mana já estava com ele, e isso deixa Rinka, que não tem álibi. Shogo lembra que ela veio correndo para a sala de reunião assim que a transmissão terminou. Mas isso só a torna mais suspeita, então Ikusu pede para ele ficar de olho nela. No dia seguinte, na escola, uns caras trocam revistas impróprias no depósito, mas Rinka os pega em flagrante. Ela explica que cada infração tem uma advertência. A primeira é só um aviso. A segunda, o item é confiscado e só volta com pedido de desculpas por escrito. A terceira, a escola pode destruir o item confiscado. Mais tarde, Kurumei experimenta orelhas de gato e Rinka adverte. Mais tarde, Sagara procura um local para seu café e também é advertida. Calouras cercam Shogo, perguntam se ele as punirá por serem garotas más, e a garota do jornal tira fotos. Rinka também adverte. No almoço, Miyabi e Kono tentam alimentar Shogo, e ela as adverte. À noite, Rinka percebe que Shogo devia ser advertido por permitir o flerte, mas ele é um idiota que nem sabia. Então ela decide ensiná-lo a se relacionar. Ela se pega fantasiando com ele e se pergunta se tem sentimentos. No dia seguinte, Shogo se choca ao ver Miyabi de saia curta. Como fiscal, ele diz que está curta demais. Miyabi brinca que é permitido e pede para ele medir. Ele tira uma fita para ver se está no limite. Ao tentar medir, Miyabi o provoca, perguntando se ele quer ver por baixo da saia. Shogo fica sem jeito e diz não. Ela o provoca, balançando a saia, e ele se pergunta se ela quer que ele saia. Koinoe aparece e Shogo explica a situação, nervoso. Ela pede para ele medir a saia dela. Shogo diz que está ok, mas ela insiste. As garotas discutem qual saia é mais cushy. Qual saia é mais curta, até o vento soprar e expor suas calcinhas a Shogo. As garotas repreendem Shogo por espiar. Rinka o arrasta para a sala do conselho, fazendo-o explicar porque estava de joelhos, degenerado. Ela o repreende por não fazer o trabalho. Shogo não ouve nada, só olha as coxas dela. Em casa, Shogo lamenta não investigar Rinka. Ikusu crê que Rinka leva o papel de vice muito a sério. Ikusu sugere que, para Rinka baixar a guarda, Shogo a leve para sair e veja se ela é suspeita. No fim de semana, Shogo e Ikusu convidam Mana e Rinka para o parque. Chocados, descobrem que Rinka nunca tinha ido a um parque. Vão na montanha-russa. Mana fica tonta, Rinka se preocupa com o cabelo. Depois vão à casa assombrada. Rinka diz que é infantil até Ikusu a assustar com uma máscara, fazendo-a abraçar Shogo por trás. Em seguida vem um jogo de tiro de zumbis, e Ikusu não participa. Mana também diz que não, porque quer comer sorvete. Então ficam Shogo e Rinka para jogar. Dentro eles trocam para maiô sem motivo e vão na atração onde zumbis atacam. Rinka é boa com a arma e derruba todos, e Shogo sorri ao vê-la se divertindo. Quando um zumbi quase a pega, Shogo o afasta com um tiro, e agora formam uma boa equipe. Justo quando tudo vai bem, chega uma parte onde vários zumbis atacam ao mesmo tempo. Mas as luzes se apagam e Rinka começa a entrar em pânico. Shogo tenta acalmá-la, mas quando as luzes voltam, ele acaba pegando em seus seios e leva um soco na cara. Depois, eles tentam outras atrações, e Rinka ainda diz que isso é infantil, mas aí vê Ikusu e Mana no carrossel e gostaria de andar nele também. Shogo percebe e a puxa para o carrossel, fazendo-a sorrir. Mais tarde, ele a vê olhando um chaveiro de guaxinim, e quando pergunta se ela gosta, ela diz que está curiosa porque já viu antes. Nesse instante, Mana chega e sugere que elas comprem o chaveiro, e Shogo acaba trazendo um para casa. À noite percebe que Sagura tinha o mesmo chaveiro no celular. Então liga para Koinu e pede um favor. No dia seguinte, Rinka chega no escritório do Grêmio Estudantil e encontra Shogo lá, que tira o celular rosa e diz que encontrou ali. Ele a acusa de usar esse celular para aquela transmissão, mas ela aponta que o chaveiro é diferente do de Sagara. Ela acredita que ele pegou o celular emprestado de Koinu para enganá-la. Mas Shogo diz que ela nunca teria descoberto se não tivesse visto o celular perdido de Sagara. Com isso, Rinka finalmente admite que fez aquela transmissão, revelando que Genda, o próprio presidente, contou a ela sobre a irmã secreta de Shogo que foi admitida nessa escola. Ele revelou que queria negociar um acordo com o grupo Mikadano, e pediu para Rinka investigar a irmã de Shogo e encontrar alguma sujeira sobre ele.
Renka admite que não queria fazer isso, mas não teve escolha porque estava noiva do filho de Genda, porém isso a consumia por dentro. Então, quando fez a transmissão e lançou uma ameaça, na verdade estava falando com Genda. Ela até fez de Shogo um agente moral para impedi-lo de se envolver com garotas caso uma delas fosse sua irmã. E Shogo se desculpa por mal interpretar suas intenções. Ele então pergunta se ela pode cancelar o noivado, mas ela diz que não pode, pois é decidido pelos pais. Mas Shogo quer proteger seu sorriso, então pede para ela fingir ser sua namorada, para que Genda cancele o noivado. Rinka se sente lisonjeada com isso, então pede para ele fechar os olhos e começa a se desfazer. Quando ele abre os olhos, fica chocado ao ver tudo aquilo, mas ela diz que não pode fingir um relacionamento para que ele possa aplaudi-la de verdade e se tornar seu amor. Justo quando ela o imobiliza, Shiga entra na sala e grita. No dia seguinte, durante o almoço, Shogo revela que parou de ser agente moral agora que o segredo saiu. Nesse momento, Rinka se junta a ele sorrindo e traz um almoço completo, dizendo que seu pai a aprova e cancelou o noivado com o filho de Genda. Ela então diz que vão se casar em breve, deixando Kono e Miyabi cheios de perguntas. Alguns dias depois, Shogo nota que alguém está se mudando ao lado, e logo depois uma fofura chamada Yuzu aparece na porta dele para se apresentar como sua nova vizinha. Shogo sente que já viu Yuzu em algum lugar, então ela revela que esteve na reunião do conselho na escola dele. Acontece que ela está planejando se matricular na escola e espera que Shogo a ajude como veterano. Então ela revela casualmente que é sua irmã, deixando-o chocado. Ele a convida para entrar, e ela explica que é oficialmente sua prima de segundo grau, mas ninguém sabe que tem o mesmo pai. Ela até diz que se conheceram há vários anos, mas Shogo não se lembra por causa da lesão na cabeça. Ela revela que, após a morte da mãe, foi adotada por parentes distantes do pai, e é por isso que é prima de Shogo. Shogo pergunta se a mãe dele sabe sobre ela, e Yuzu diz que não, e ficaria bastante chateada se descobrisse. Nesse momento, Yuzu nota cabelos de mulher no apartamento, e Shogo percebe que devem ser de Ekusu. Yuzu então cheira seus lençóis e diz que tem o cheiro de mulher, e conclui que ele andou se envolvendo como um degenerado. Shogo diz que mal a conhece, e ela não pode julgar seu estilo de vida, mas ela lembra que são irmãos e é natural se preocupar com ele. Ela então acrescenta que realmente quer que ele encontre uma boa parceira e se case, e é exatamente por isso que não quer vê-lo vivendo como um degenerado. Ao ouvir isso, Shogo agarra sua mão e pede desculpas, dizendo que não sabia que ela se importava tanto com ele. Justo então, recebe uma ligação da mãe que quer que ele vá na festa do grupo Mikadano com uma mulher de sua escolha. No dia seguinte, na aula de natação, Shogo observa as garotas brincando na piscina. Mas quando Miyabi fica um pouco atrevida com os seios da Kuno, Shogo pula na água e a separa. Ele pergunta por que estavam brigando e Miyabi diz que foi porque a Kuno a chamou de plana. Em resposta, Kuno diz que Miyabi a zoou por ser ruim na natação por causa do peso dos bolos. Assim, quando começam a discutir de novo, Shogo se interpõe. Nesse momento, Mana e Rinka chegam à piscina, e Shogo fica chocado ao ver Yuzu com elas. As garotas perguntam se conhecem, e Yuzu responde casualmente que é a irmã mais nova de Shogo, deixando todas chocadas. Elas pedem que Shogo explique, então ele sugere que vão a um lugar mais reservado. Eles vão para o depósito, onde Yuzu confirma que ela e Shogo têm o mesmo pai. Miyabi acha que ela está mentindo e exige que venha com provas, mas Yuzu diz que não pode porque não quer que o mundo saiba disso. Além disso, a maior parte dos documentos que poderiam provar isso foi destruída, e tudo o que pode fazer é dar sua palavra. Ela implora para Shogo acreditar nela. Nesse momento, Kono sugere fazer um teste de DNA, como fez com elas. Shogo pergunta a Yuzu se ela aceita. Yuzu concorda dizendo que não tem nada a esconder e faria qualquer coisa para provar que está dizendo a verdade. Vendo isso, Mana e Rinka já têm certeza de que Yuzu é irmã de Shogo. Então Rinka declara confiantemente que Yuzu é sua cunhada. Imediatamente, Koinoue e Miyabi dizem para ela se afastar porque tem preferência pelo Shogo. E ouvindo isso, Sagura chama Shogo de o maior garanhão. Shogo rapidamente diz que não tem nada a ver com isso, mas até Mana se junta a ele e diz que ele é bem popular entre as garotas. Yuzu observa que todas parecem bem próximas a Shogo, e todas começam a corar porque é verdade. Yuzu então diz que será fácil para ele escolher uma parceira para levar à festa da empresa. Diante disso, Rinka se voluntaria porque Shogo a viu sem enredo, mas Miyabi a supera dizendo que tomou banho com ele, mas Shogo a corrige, dizendo que eles estavam apenas no mesmo banheiro e não tomaram banho juntos. Isso provoca uma discussão entre as garotas, e Yuzu sorri com o incêndio que começou até que Mana acalma todo mundo. Ela então diz que será a escolhida para ir com Shogo, o que faz todos se unirem contra ela. Nesse momento, a senhora Kotori passa pelo quarto e ouve a discussão. Assim que abre a porta, vê as garotas em cima de Shogo e dá um tapa no rosto dele por ser indecente. À noite, Shogo pede a Seri para conduzir outro teste de DNA, e como confia nela, ele conta a ela sobre Yuzu. Seri garante que protegerá seu segredo e até o aconselha a manter isso em segredo de sua mãe.
No dia seguinte, na aula de natação, Miyabi treina bastante, enquanto Kuno visita Shogo e decide fazer o jantar. Depois que ele termina de comer, ela se deita na cama e oferece seu biscoito como sobremesa. Mas Shogo começa a fazer cócegas em seus pés. Enquanto isso, em um apartamento ao lado, Yuzu está pensando na paixão de Shogo quando ouve Kono fazendo sons felizes. Pensando que o irmão está mostrando jutsu de dedos para Kono, Yuzu tem um sangramento pelo nariz e bate na parede, fazendo-os parar. Mais tarde, Shogo leva Kono para casa. E quando estão perto do dormitório da garota, ela diz que pode ir daqui. No entanto, antes de ir, ela diz a ele que a sobremesa ainda está disponível e Shogo começa a olhar para os lábios dela. Justo quando ele se inclina para beijá-la, Miyabi passa e se esconde rapidamente. Mas Shogo sente alguém o observando e para. Ao voltar para casa, finalmente recebe os resultados do teste de DNA e eles confirmam que Yuzu é de fato sua irmã. Imediatamente ele vai ao apartamento de Yuzu para dar a notícia, e ela pede que a leve para a festa em vez disso. Ela acredita que é a melhor escolha porque ele não consegue escolher entre as outras garotas, mas Shogo está preocupado que seus amigos se sintam deixados de lado. Ela então diz a Rinka que elas devem cumprimentar Shogo direito, o que para ela significa abraçá-lo despreocupadamente. Nesse momento, Kono sai do carro, claramente insatisfeita. Enquanto se encaram nervosamente, Sagura sai com uma fantasia de bruxa, logo após Miyabi, que impressiona Shogo com seu vestido. Ele diz a Miyabi que ela está fofa, mas Mano implora para Shogo levá-las para dentro. Uma vez dentro, a mãe de Shogo faz um discurso e em seguida a festa começa. Shogo observa ao redor e vê um bilionário chamado Neil, então decide conversar com ele sem saber que Miyabi está se sentindo mal. Agora preocupado, Shogo procura por Miyabi quando avista Seiri, mas antes de se aproximar, Ikusu puxa ele para longe e diz que deve ficar quieto. Nesse momento eles ouvem Seiri conversando ao telefone enquanto segura uma carta. Ela diz que essa carta é suficiente para fazer Shogo perder o cargo de presidente da empresa, deixando-o chocado. Depois que ela sai, ele se volta para Ikusu em busca de respostas, que diz que é óbvio que Seiri está trabalhando para alguém que não quer que ele se torne presidente. Além disso, contar para sua mãe também arriscaria expor a identidade de Yuzu ao público, então Ikusu pede para Shogo jogar suas cartas certas para pegarem Seiri no ato. Em seguida, Shogo recebe uma ligação de Yuzu, que diz que encontraram Mia e só se perderam. Lá, ele conta tudo sobre Seiri e Yuzu revela que seu pai costumava lhe enviar cartas com dinheiro. Ela guardou essas cartas porque eram importantes para ela, mas não tem medo porque é um escândalo do pai deles. Agora determinado, Shogo decide voltar para a festa e Yuzu diz para ele ter cuidado com Miyabi, porque ela definitivamente está apaixonada por ele. Shogo se surpreende e pergunta a opinião de Yuzu sobre Miyabi e ela diz que elas serão grandes amigas. Quando ele retorna, Miyabi de repente salta em cima dele e exige um beijo, e é então que ele percebe que ela está bêbada. Sagura confirma isso, o que deixa todos preocupados com Miyabi. Então ela começa a se sentir enjoada e acaba vomitando em Shogo. Mais tarde ela acorda no quarto de hóspedes com Shogo ao seu lado e pergunta se ele fez algo enquanto ela estava inconsciente. Shogo rapidamente diz que nem a tocou, e ela se acalma ao saber que ele não é esse tipo de cara. Ela então decide tomar banho, enquanto Shogo fica na cama pensando em tudo o que aconteceu. Depois que ela termina o banho, ela apaga as luzes e volta para o quarto, subindo em cima de Shogo com uma toalha e perguntando se ele gosta de seus pêssegos. Shogo fica nervoso e começa a gaguejar, mas Miyabi diz para ele ficar parado e deixá-la fazer o trabalho, deixando-o paralisado. Quando ela se aproxima para beijá-lo, Shogo nota as lágrimas em seus olhos e pergunta se ela está bem. E então Miyabi desaba, implorando para que ele fique com ela para sempre. No dia seguinte, Yuzu acorda Shogo e traz o café da manhã. Enquanto come, ela brinca se ele gostaria dela de sobremesa. Bro não consegue parar de imaginar como ela ficaria brincando com sua varinha mágica até que ela pede para ele se controlar, pois era só uma piada. Em resposta, ele pergunta se o que ela disse no funeral também era uma piada. Mas Yuzu diz que ele nunca falou com elas no funeral. Enquanto Shogo está confuso, ela diz que pode ter sido uma pegadinha de alguém que ele conhece, mas no fundo ela esconde algo. Na escola, Shogo percebe que Miyabi não veio hoje e que Kusu está dormindo na aula. Durante o intervalo, ela diz que não dormiu nada por causa das investigações, mas infelizmente não tem pistas. Ainda assim, ela avisa para ele ficar alerta, já que alguém está atrás dele, antes de adormecer em seu ombro. Nesse momento, dois alunos entram e logo saem.
mas Shogo os ouve mal entender a situação, pois ainda acham que Ikusu é um garoto. Mais tarde, Shogo e Kono compram um bolo para Miyabi e vão até o dormitório dela para ver como ela está. Logo depois, eles chegam ao apartamento da Miyabi e notam que ela está bem. Assim, Miyabi diz que estava apenas um pouco cansada. Ouvindo isso, Kono mostra o bolo e vai para a cozinha preparar chá, deixando um silêncio constrangedor entre Shogo e Miyabi. Kono então volta para pedir saquinhos de chá, e Miyabi a acompanha até a cozinha, apenas para descobrir que não tem mais. Kono decide pegar saquinhos do quarto dela. E após ela sair, Shogo e Miyabi ficam desconfortáveis. Eventualmente, Miyabi pede a Shogo para beijá-la, para choque dele. Vendo isso, ela fica chateada e diz que não irá à escola até ele beijá-la. Enquanto Shogo pensa no que fazer, Shi timidamente diz que ele deveria pelo menos sair com ela se não vai beijá-la. Antes que ele possa responder, eles ouvem Kono entrando. Então Miyabi rapidamente diz para ele encontrá-la em Sune. Naquela noite, Shogo é convidado para o jantar pela irmã e sente que está sendo mimado. Enquanto come, Yuzu menciona a menina que fez uma pegadinha com ela no funeral e diz que como estava lá, viu que Kono também estava. Yuzu acrescenta que sempre teve a impressão de já ter visto Kono antes, mas não conseguia lembrar onde até ele falar sobre a pegadinha de manhã. Shogo se lembra de Kono dizendo que teve que fazer o exame de entrada naquele dia e não pôde ir ao funeral. Mas Yuzu tem certeza de que viu Kono lá. Shogo ainda não acredita, então Yuzu pede que ele tenha cuidado e não confie em ninguém cegamente. Isso imediatamente o lembra do dia em que Miyabi implorou para que ele não a deixasse. E mesmo à noite, ele não consegue se livrar da sensação de que Koino o traiu. Ele não entende por que ela faria isso, pois essa história não faz sentido na cabeça dele. No dia seguinte, Shogo parece pálido na aula porque ficou acordado a noite toda pensando, enquanto Miyabi está alegre porque tem um encontro com Shogo. Após a aula, Araya aparece e pergunta a Miyabi se ela está afim de uma entrevista para o clube do jornal. Ela explica que será sobre como Miyabi entrou na escola com uma bolsa por causa de suas habilidades na natação e também sobre as próximas eliminatórias regionais do Mi. Embora Miyabi queira, ela diz que precisa da permissão do capitão. Mas Arya diz que já falou com o capitão e Miyabi está liberada. Vendo isso, Shogo decide voltar para casa, mas Miyabi rapidamente o puxa e diz para ele não a deixar na mão no dia do Suwon. Depois disso, Shogo sai com Kono, dizendo que está feliz em ver Miyabi voltando ao normal. Mas Kuno está preocupada que ela está se forçando a ser feliz. Kuno então pede desculpas por assumir coisas e diz que Miyabi deve estar animada para as eliminatórias que estão por vir. Mas de repente, Shogo percebe algo e corre de volta para a escola. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, Rinka está repreendendo Mana por não levar o trabalho a sério. De repente, Shogo entra e pega Rinka, dizendo que quer saber de algo. Então, no fim de semana, Shogo espera por Miyabi, que aparece parecendo uma fofa e a deixa sem fôlego. Miyabi percebe que ele está ruborizado e começa a provocá-lo. Ele fica irritado e sugere que eles continuem. Vendo isso, Miyabi diz para ele pelo menos fingir ser gentil antes de segurar a mão dele e levá-lo pela cidade. Depois de muita diversão, eles se aproximam e tudo fica mais fofo quando Miyabi mostra seu novo biquíni. Então ela o leva de volta à escola e pede para ele assistir enquanto nada. Ela completa a prova em tempo recorde e fica super feliz quando Shogo a elogia. No final do dia, ela está radiante de alegria. Ela decide levar Shogo ao café da irmã da Sagura para o final perfeito do encontro. Enquanto isso, Ikusu está ocupada com sua pesquisa e descobre que Yuzu é atriz no programa que Shogo adorava na infância, e isso levanta suas suspeitas. De volta ao café, Shogo e Miyabi são recebidos por Kurumi e Sagura, que perguntam se estão em um encontro. Miyabi rapidamente diz que sim, o que deixa Shogo nervoso. Ele pede o prato do dia, que resulta em uma sobremesa de 4 bilhões de calorias. Miyabi o faz alimentá-la, pois isso a lembra do tempo em que vinha aqui com a mãe. Depois ela acompanha Shogo até seu apartamento, e antes de se despedirem, Miyabi o beija de repente. Ela então declara que o ama e quer que ele seja seu namorado, mas Shogo diz que não pode, o que parte seu coração. Ela foge chorando, e Shogo se vira para ver Yuzu assistindo a tudo. Ela se desculpa por espionar, mas Shogo a convida para conversar e diz que lamenta que seu plano não funcionou. Ele suspeita que Yuzu está tentando fazer Shogo se apaixonar por Miyabi, relembrando a festa quando Yuzu disse que o escândalo de seu pai não tem nada a ver com eles. Ele concorda, mas também acrescenta que se acabar se envolvendo com sua irmã sem saber, isso se tornará seu escândalo e arruinará sua reputação. A isso Yuzu diz que realmente quer que ele fique com Miyabi, e não deveria ser um problema, já que ele já sabe quem é sua irmã. No entanto, Shogo só sabe disso por causa do teste de DNA que Suri fez, mas ele acredita que os testes eram falsos. Shogo admite que inicialmente se sentiu estúpido por confiar em Siri com o segredo de Yuzu, mas então Siri poderia ter totalmente traído ele ao lhe dar os resultados de outra pessoa com nomes falsos. Yuzu diz que ele está pensando demais, então pergunta sobre os convites para a festa, lembrando que ela pretendia usar as conexões de seus pais adotivos. No entanto, ele soube por sua mãe que foi Seri quem pediu por eles, e sua mãe acha que foi Shogo quem o solicitou.
Percebendo que está sendo suspeita, Yuzu cai de joelhos e começa a chorar. Nesse momento, Ikusu chega e diz para ela parar com a encenação, chamando-a pelo nome verdadeiro, Nayuri. Shogo percebe que já ouviu esse nome antes, e ela diz que Nayuri era uma jovem atriz que surpreendeu o mundo com suas habilidades, mas deixou o showbiz depois de 2 anos. Ikusu então revela que Nayuri trabalhou como personagem principal no programa favorito de Shogo, e isso finalmente faz sua memória voltar. Nayuri finalmente abandona a encenação, dizendo que essa foi sua melhor apresentação, e que era ela com quem Siri estava conversando ao telefone durante a festa. Agora que seu segredo foi exposto, ela diz que é hora de desaparecer e sair da sala, mas Shogo fica preso, o que preocupa Ikusu. No dia seguinte, ele recebe uma ligação de Sagura, dizendo que Miyabi está em apuros. Ele corre para a escola e fica sabendo que ela se afogou durante o treino e está chorando desde então. Ela pergunta se aconteceu algo entre ele e Miyabi, mas Shogo pergunta quando ela começou a chamar Miyabi pelo primeiro nome. Sagara diz para ele calar a boca, pois não é o momento para isso, mas Shogo acredita que Miyabi está escondendo algo e isso a está sufocando. Para impedir que ela sofra, ele pretende enfrentar Miyabi diretamente. Então, Sagara concorda em deixar que ele fale com ela. Sagara então pergunta se errou ao esconder a verdadeira identidade de Miyabi, mas Shogo diz que é grato por ela ter protegido sua irmã por tanto tempo. Ao entrar, ele pede desculpas a Miyabi, mas ela acha que é sobre ontem e diz que está tudo bem. Mas Shogo diz que lamenta não ter percebido que ela era a pessoa com quem conversou no funeral. Naquele dia, a academia estava realizando o exame de admissão, mas Miyabi foi aceita com uma bolsa esportiva. Portanto, seu exame foi realizado em um dia diferente. Ele até pediu para Rinka verificar os alunos que fizeram o teste, e o nome de Miyabi não estava lá. Finalmente, Miyabi admite que é ela quem ele conversou no funeral. Ela diz que é verdade que seus pais se conheceram no hospital, mas depois disso, o pai de Shogo foi à casa deles e implorou ao pai de Miyabi para aceitar dinheiro para criar sua filha. No começo, ela não entendeu o que estava acontecendo, mas após investigar, encontrou um envelope com uma carta dentro. Aquela carta deixou claro que Miyabi foi adotada e que seu verdadeiro pai era o pai de Shogo, tornando-a essencialmente sua irmã. Anos depois, ela soube da morte dele. Como seus pais adotivos já tinham se divorciado, entendeu a dor de perder um familiar. Assim decidiu consolar Shogo fazendo parte da nova família. Mas no fundo, ela tinha sentimentos por ele e ainda queria se casar. Por isso, escondeu sua identidade e sabia que Yuzu estava mentindo, mas usou isso para se aproximar de Shogo. Mas seu plano falhou, pois ele já namorava Kuno, e ela os viu se beijando. Shogo diz que não beijou Kono, mas Miyabi sabe que ele tentou. Miyabi ficou tão brava que foi até Yuzu e a confrontou. Yuzu admitiu que estava mentindo, mas disse que era prima de Shogo e o estava protegendo da irmã. Miyabi hesitou no começo, mas Yuzu prometeu apoiar Shogo a esconder a irmã. Então Miyabi admitiu que era ela. Yuzu pediu provas e Miyabi disse que tinha cartas do pai que provariam tudo. Yuzu a convidou para a festa Mikudono e pediu para levar as cartas. Porém, na festa, Miyabi resolveu desistir porque sentiu que estava errada. Mas Yuzu roubou a carta da bolsa dela sem que soubesse. No dia seguinte, quando Miyabi faltou à escola, Yuzu a visitou e pediu para esquecer a carta para que pudesse casar com Shogo. Miyabi achava que Yuzu queria o melhor, mas Shogo disse que ela foi contratada pelos rivais dele para arruinar a reputação da empresa. Miyabi pergunta se ele a perdoará um dia, mas ele segura sua mão e diz que são irmãos e não há nada a perdoar, o que a faz se sentir melhor. No dia seguinte, todos torcem por Miyabi nos preliminares, mas ela perde por pouco. Mesmo assim, se sente orgulhosa e feliz por não esconder mais sua identidade. Mais tarde, Ikusu diz a ele que Yuzu desapareceu, mas fez com que ninguém o incomodasse. Shogo agradece por tudo e promete proteger Miyabi dos rivais. Nesse momento, todo o grupo de garotas corre em direção a Shogo, acusando-o de ter fantasias com Ikusu. Sagura menciona que agora Shogo sabe quem é a irmã, então está livre para ficar com qualquer um, o que deixa Rinka e Kano interessadas. Miyabi pede que elas se afastem, pois Shogo é seu irmão, mas ele sai correndo para proteger sua virgindade. É isso para este vídeo. Se você chegou até o final, comente. Eu amo minha meia-irmã como prova. Se quiser mais resumos, assista este vídeo na tela.